A versão da Bíblia que a gente está lendo é a Bíblia King James, atualizada, 1611. E hoje nós vamos dar início ao livro de Ruth. Ruth, capítulo 1. No tempo em que os juízes governavam sobre o povo israelita, sobreveio grande escassez de alimento em toda a terra de Israel. Por esse motivo, um certo homem de Bet-Elen de Belém, cidade da região de Judá, partiu com sua esposa e seus 2 filhos, a fim de morar, ao menos por algum tempo, nas terras de Moabe. Esse homem se chamava Elimeleque, sua mulher Noemi, e seus 2 filhos, Malom e Quilion, eram efrateus de Belém de Judá. Chegando aos campos de Moabe, ali se estabeleceram. Algum tempo se passou e Elimeleque veio a falecer. E Noemi ficou apenas na companhia de seus 2 filhos solteiros. Logo depois se casaram e suas esposas eram jovens moabitas. Uma chamava Orfa e a outra Ruth. E permaneceram nestas terras por uns 10 anos. E aconteceu que Malom e Quilion também morreram. E Noemi ficou só, sem filhos e viúva. Um dia Noemi soube em Moabe que o Senhor visitara seu povo, provendo-lhe boas colheitas. Então ela se aprontou para deixar Moabe com as suas noras. Elas partiram dos campos de Moabe com o objetivo de voltar para Judá. Contudo, durante a caminhada, sugeriu a elas: ide e voltai, cada qual para a casa de sua mãe. Que o Senhor vos trate com a mesma bondosa lealdade com que tratastes os falecidos e a mim mesma. Que o Senhor conceda a cada uma de vós paz e segurança no lar de um novo marido. Em seguida, abraçou-as, mas elas choraram em voz alta, exclamando: não! Nós vamos voltar contigo para junto de teu povo. Noemi, porém, lhes encorajou: voltai, minhas filhas, porque havereis de me acompanhar. Porventura, trago ainda em meus seios filhos que possam vir a seus vossos maridos? Retornai, minhas filhas. Parti, pois estou velha demais para tornar a casar-me. E mesmo que eu pudesse dizer: ainda existe para mim esperança, esta noite mesmo estarei com meu marido e conceberei filhos, esperareis por eles até que eles crescessem? Renunciareis à vida conjugal? De modo algum, minhas filhas. É grande a minha amargura por vossa causa, pois a mão do Senhor pesa sobre mim. Elas prantearam outra vez em voz alta, pois Orfa abraçou a sua sogra e lhe deu um beijo de despedida. Porém, Ruth permaneceu com ela. Então, Noemi a aconselhou: olha, tua cunhada voltou para junto do teu povo e para seu Deus. Volta também com ela. Ao que lhe respondeu Ruth: não insistas comigo, para que te abandone e deixe de seguir-te, pois aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali
pousarei eu. O teu povo é o meu povo. O teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí haverei de ser sepultada. Que o Senhor me castigue, como lhe aprouver, se outro motivo que não seja a morte me separar de ti. Então Noemi compreendeu o quanto Ruth estava decidida a seguir em sua companhia e por isso não se opôs mais a ela. Partiram, pois as duas, e chegaram a Belém. Assim que chegaram à cidade, ocorreu ali certo alvoroço por causa delas, e as mulheres da cidade comentavam: será que esta é Noemi? Mas ela lhes pediu: não me chames mais de Noemi. Agradável, é mais próprio que meu nome seja Mara, amarga, porquanto Shaddai, o Todo-Poderoso, me tratou com amarguras. Parti destas terras com as mãos cheias, e o Senhor me traz de volta com as mãos vazias. Por que então haveríeis de me chamar Noemi, quando o Senhor se mostrou desfavorável à minha pessoa, e Shaddai me trouxe desgraça? Foi assim, portanto, que regressou Noemi, tendo consigo sua nora Ruth, a moabita, que veio dos campos de Moabe. Elas chegaram a Belém, no início da temporada da ceifa da cevada. Capítulo 2. Noemi tinha uma parente por parte de seu marido, um homem rico e influente. Ele pertencia ao clã de Elimeleque, o esposo falecido de Noemi, e o seu nome era Boaz, valente. Certo dia, Ruth, a moabita, sugeriu a Noemi: permite que eu vá ao campo respigar, colher as espigas que caírem de algum segador generoso. Ela concordou. Vai, minha filha. Então Ruth partiu e começou a recolher as espigas que iam caindo e ficando para trás dos ceifeiros. Sem perceber, adentrou a parte da plantação que pertencia a Boaz, que era da família de Elimeleque. Naquele exato momento, Boaz estava chegando de Belém e saudou os ceifeiros com a paz do Senhor. Que Yahweh esteja convosco. Diante do que eles responderam: que Yahweh te abençoe. Então, Boaz indagou ao capataz dos ceifeiros: a quem pertence aquela jovem? E o servo capataz dos ceifeiros respondeu: esta é a jovem moabita, que voltou com Noemi, dos campos de Moabe. Ela me rogou que a deixasse caminhar atrás dos segadores, recolhendo as espigas que fossem caindo dos feixes de trigo. E assim, ela está trabalhando desde bem cedo até agora e só parou por um pouco sobre o abrigo para recompor as suas forças. Falou então Boaz a Ruth: ouça com atenção, minha filha. Não vás respigar noutro campo. Não te afastes daqui, mas fica na companhia das minhas servas. Observa o terreno que os homens estiverem ceifando e vá atrás deles. Eis que já ordenei aos rapazes que não te incomodem. Quando tiveres sedes, vá procurar os cântaros e bebe da água que os meus servos trouxeram para saciar a sede dos trabalhadores. Diante dessas palavras, Ruth, prostrando-se com o rosto rente ao chão, exclamou: porque encontrei favor aos teus olhos, a ponto de que o Senhor se importar comigo, apenas uma estrangeira em tuas terras. Em respostas, Boaz lhe revelou: foi-me contado tudo o que fizestes por tua sogra, desde que teu marido morreu,
e como deixastes pai e mãe, e tua terra natal, para vires morar no meio de um povo que não conhecias bem. Que o Senhor te retribua tudo o que fizestes e sejas ricamente recompensada por Yahweh, Deus de Israel, sob cujas asas de proteção vieste buscar refúgio. Então Ruth declarou a Boaz: Possa eu continuar a ser tão bem acolhida assim, meu senhor? Tua atitude gentil e tuas palavras encorajadoras animaram essa sua serva. Assim, não, ainda que eu mereça menos do que uma de tuas servas. Mais tarde, na hora da refeição, Boaz convidou Ruth: Vem cá, come deste pão e tempera teu bocado no vinagre. Ela então se aproximou, sentou-se na companhia dos segadores de Boaz e lhe ofereceu grãos tostados. Ela comeu até ficar satisfeita e ainda sobrou. Quando Ruth se levantou para seguir seu trabalho de coletar espigas, Boaz ordenou aos empregados: Deixai-a respigar também entre os feixes e não a repreendais. Ao contrário, quando estiverdes colhendo, separai algumas espigas dos feixes e deixai que caiam, a fim de que ela possa recolher, e não a censureis. Assim, Ruth catou espigas no campo até o pôr do sol. Depois bateu e debulhou os grãos das espigas que haviam ajuntado, cerca de 1 efa, mais de 25 quilos de cevada. Ruth carregou toda a cevada que havia conseguido e voltou para o povoado, e sua sogra observou o quanto ela tinha colhido. Ruth também entregou à sua sogra uma parte da comida que lhe sobrara no almoço. Então Noemi questionou-lhes: Onde respigastes hoje? Onde trabalhastes? Que Deus abençoe aquele que por ti teve consideração. E Ruth passou a contar a Noemi que havia trabalhado na plantação de um homem chamado Boaz, ao que Noemi declarou: Que Yahweh, o Eterno, abençoe Boaz, porquanto é uma pessoa que não cessa de praticar atos de justiça e misericórdia para com os vivos e com os mortos. E acrescentou: Este homem é nosso parente próximo, é um dos que tem sobre nós o direito de resgate. E Ruth, a moabita, continuou: Pois ele pessoalmente me disse: Fica com meus ceifeiros até que termine toda a minha colheita. Então Noemi aconselhou a sua nora Ruth: É bom, minha filha, que estejas na companhia das servas deste homem, pois em qualquer outra lavoura correrias o perigo de ser molestada. Sendo assim, Ruth permaneceu entre as servas de Boaz para catar espigas, até que se encerrasse a temporada das colheitas de cevada e de trigo, e continuou morando com sua sogra. Capítulo 3. Certo dia, Noemi disse a Ruth, sua nora: Minha filha, é meu dever buscar-te um lar seguro para a tua felicidade. Boaz, senhor das servas com quem estivestes, é nosso parente próximo. Sei que esta noite ele estará debulhando a cevada na eira. Lava-te, pois, e perfuma-te. Põe teu manto e desce a eira, mas não te deixes reconhecer por ele, até que ele tenha acabado de comer e beber. Quando ele se retirar para dormir, observa o lugar em que está deitado. Então entra, descobre seus pés e deita-te. Ele te dirá o que deves fazer. Então Ruth
anuiu dizendo: farei tudo como me orientastes. Ela desceu ao terreno onde se limpavam as espigas e fez exatamente como a sua sogra a instruíra. Boaz comeu e bebeu até ficar um tanto alegre e foi deitar-se junto de um monte de cevada. Pouco mais tarde, Ruth aproximou-se sem ser notada, descobriu os pés dele e deitou-se. No meio da noite, um homem acordou de repente e se assustou a ver uma mulher deitada aos seus pés. Quem és tu? Indagou ele. Sou tua serva Ruth, explicou ela, e lhe rogou: estende teu manto sobre a tua serva, porquanto és nosso parente chegado e tens o dever de nos resgatar. E Boaz lhe respondeu: bendita sejas por Deus, minha filha. Este teu novo gesto de lealdade e generosidade excede o primeiro em relação à tua sogra, pois preferistes não procurar um homem mais jovem, fosse rico ou fosse pobre. Portanto, minha filha, não tenhas medo. Far-te-ei tudo quanto me pedires, pois todos os habitantes dessa cidade sabem que és uma mulher virtuosa. Ora, de fato, eu tenho a responsabilidade de resgate, mas há um outro parente ainda mais próximo do que eu. Sendo assim, passa a noite aqui e amanhã cedo, se ele quiser assumir o direito de proteger-te, muito bem, que ele te resgate. Todavia, se pelo contrário, ele não quiser te resgatar, eu ficarei com essa responsabilidade. Juro pelo nome de Deus, Yahweh. Agora, pois, volta a deitar-te e descansa até o raiar do dia. Ruth adormeceu de novo aos pés de Boaz, até a alvorada, e levantou-se, antes de clarear o dia, a fim de não ser reconhecida. E Boaz falou consigo mesmo: não convém que se saiba que esta mulher esteve na eira. Por isso, orientou-lhe Boaz: estende o manto que te cobre e segura-o firme. Esta estendeu sua capa sobre o chão e a segurou, e ele despejou sobre a capa 6 medidas de cevada, mais 20 quilos, e lhe pôs às costas, e ela retornou ao povoado. Assim que Ruth retornou à casa de sua sogra, esta lhe perguntou: como estás, minha filha? O que se passou? Ruth contou-lhe então tudo o que aquele homem tinha feito por ela, e acrescentou: estas 6 medidas de cevada foi ele quem deu, dizendo: não voltarás de mãos vazias para junto de sua sogra. Então Noemi assegurou a Ruth: fica tranquila, minha filha, até saberes como terminará tudo isso. Com certeza este homem não descansará enquanto não solucionar ainda hoje esta questão. Capítulo 4. Entre mentes, Boaz subiu à praça que ficava ao lado do portão da cidade e sentou-se ali. Coincidentemente, passava por ali o resgatador, aquele parente mais próximo que ele havia mencionado a Ruth. Então Boaz o chamou: olá, meu amigo, chega aqui e assenta-te ao meu lado por um pouco. O homem se aproximou e sentou-se. Boaz reuniu 10 homens da cidade e também os convidou: sentai-vos aqui conosco. E eles se sentaram. Então declarou ao homem que tinha primeiro o direito de resgatar Noemi, aquela nossa parente que voltou dos campos de Moabe, quer vender a parte do terreno que pertencia ao nosso irmão Elimeleque. Resolvi, portanto, informar-te o assunto, na presença de alguns representantes do povo, e sugerir-te que adquiras o terreno. Se desejares resgatar esta propriedade, resgata. Se não, rogo-te, responde para que fique esclarecido e seja do conhecimento de todos,
pois ninguém mais tem este direito de resgate, a não ser tu. E depois de ti, eu. Prontamente o homem retrucou: sim, eu quero exercer o meu direito. Contudo, Boaz lhe preveniu: no dia em que adquiriste este campo, das mãos de Noemi, estarás igualmente recebendo Ruth, a moabita, a mulher daquele que morreu, a fim de perpetuar o nome do falecido sobre seu patrimônio. Então, respondeu o que tinha o dever de resgate em primeiro lugar. Assim não posso assumir o meu direito, pois estaria colocando em risco todos os meus bens e propriedades. Declino do meu direito a teu favor. Podes exercer tu meu direito de resgate, pois eu não posso fazê-lo. Ora, antigamente em Israel, para que a lei do resgate e a transferência de propriedade fossem válidos, a pessoa tirava a sandália dos pés e dava ao outro, e assim oficializavam os acordos e negócios em Israel. Portanto, assim que o resgatador declarou a Boaz: adquire-a, pois tu mesmo tirou uma de suas sandálias. Então Boaz pôde anunciar aos líderes e a todas as demais pessoas do povo ali presente: sois testemunhas neste dia de que comprei da mão de Noemi tudo que pertencia a Elimeleque e tudo que pertencia a Quilion e a Malom. Ao mesmo tempo, adquiro por esposa Ruth, a mulher moabita, viúva de Malom, a fim de perpetuar o nome do falecido sobre a sua herança e para que o nome de Malom seja sempre lembrado no meio deste povo e na sua cidade natal. Disso sois testemunhas hoje. E todo o povo que se achava junto à porta da cidade, bem como os anciãos e líderes do povo, concordaram dizendo: nós somos testemunhas que Yahweh torne essa mulher que entra agora em tua casa semelhante a Raquel e a Lia, que juntas formaram as tribos de Israel. Sê tu, portanto, poderoso em Efra e ganhe o prestígio em Belém. E com os filhos que o Senhor te conceder desta jovem, seja a tua família como a de Perez, que Tamar deu a Judá. Então Boaz casou-se com Ruth, e ela tornou-se sua esposa. Boaz a amou e tiveram relações sexuais. O Senhor os abençoou, e Ruth engravidou e deu à luz um filho. As mulheres comentaram com Noemi: bendito seja Yahweh, que não te deixou sem alguém para te resgatar. Que o nome do teu neto seja célebre em Israel. Este menino te abençoará com nova vida e te sustentará e consolará na velhice, porquanto é filho de tua querida nora, que muito te ama e que te é melhor do que 7 filhos. Noemi tomou o menino em seu colo e passou a cuidar dele, como se lhe fora mãe. Assim que as mulheres da vizinhança viram que o menino, exclamaram: eis que Noemi tem um filho. E lhe dera o nome chamado de Obed. Este foi o pai de Jessé, que por sua vez se tornou pai de Davi. Esta, pois, é a história da posteridade de Perez até Davi. Perez gerou Esrom, Esrom gerou Rão, Rão gerou Aminadab, Aminadab gerou Naasson, Naasson gerou Salmão, Salmão gerou Boaz, Boaz gerou Obed, Obed gerou Jessé, e Jessé gerou Davi. E aqui termina o livro de Ruth. Hoje nós lemos aqui a história de Ruth. E que história linda, né? Quem que não queria ter uma nora como Ruth?
Essa história de Ruth, ela se explica por si só. Como Deus abençoa quem tem misericórdia para com o teu próximo. Ruth, pelas condições que ela estava passando ali em sua terra, ela com a família vai para outra terra. Lá ela se torna viúva, os seus 2 filhos casam e Ruth fica só. Suas noras ficam viúvas e Ruth decide voltar para sua terra. Só que antes de Ruth voltar, Ruth libera suas noras. Fala, podem voltar para a casa dos seus pais, agora vocês são viúvas e eu libero vocês. Só que uma nora chora, clama, né? Fica ali triste com aquela situação e volta à sua família, aos seus pais. Mas Ruth não vai. Eu acredito que Ruth sinta muita compaixão por Noemi, porque Ruth sabe tudo que Noemi está passando, porque Noemi era tão viúva quanto Ruth. As duas, ambas eram viúvas, então uma sabia do sofrimento da outra. E como é difícil, como era difícil, como hoje ainda é, as mulheres se virarem sozinhas. Porém, hoje, a mulher conquistou muitas coisas, né? A mulher conquistou o seu lugar no mercado de trabalho e em vários outros locais. Porém, nessa época, as mulheres eram só mulheres. Elas não tinham conquistado nada. Uma mulher sozinha, ela sofria demais. Porque o trabalho era designado para o homem. E mediante disso, os homens recebiam pelo aquele trabalho. Mas e elas, sozinhas? Então, ela decide voltar para sua terra, libera as duas para voltarem a seus pais. E Ruth não vai. Ruth fala, aonde você for, eu vou. Aonde você for enterrada, eu vou ser enterrada. Onde você comer, eu vou comer. Estamos juntas. Ruth não solta a mão de Noemi. E como eu sempre digo, a vida é feita de escolhas. Ela poderia ter escolhido voltar para sua família, para sua terra. E como a outra voltou, só que ela decide ficar. Ela decide ficar e amparar sua sogra, que não tinha mais ninguém por ela. Provavelmente a idade de Noemi já era avançada, porque o texto não cita que Noemi se casou de novo, né? Ou teve mais filhos. O livro não cita isso e provavelmente Noemi tinha a idade avançada. Você vê ali no texto que quando Ruth ia para lavoura, pegar ali os restos que caíam das carroças, Ruth ia sozinha, Noemi não ia com ela. Provavelmente Noemi não tinha mais uma saúde vital como a de Ruth tinha. Pois bem, Noemi e Ruth chega nessa cidade de origem da sua sogra e ela vai até as lavouras para ali colher restos de mantimentos para elas sobreviverem. Só que Ruth acaba caindo numa lavoura de um parente de sua sogra. Caindo, que eu digo, não é caindo de cair, é sendo levada até lá, né? Pelas próprias decisões. E ali, colhendo os restinhos das coisas que caíam que os empregados iam recolhendo e ia caindo, nós lemos aí que de vários mandamentos que Moisés, várias leis que Moisés escreveu ali, uma delas era deixar cair para os pobres e para os mais necessitados. Então Ruth estava no lugar de pobre e necessitada, que eram os que ficavam ali esperando o restinho que sobrava das colheitas. E com isso, né, com certeza havia várias pessoas ali, conversa vai, conversa vem, e toda aquele pessoal dali ficou sabendo da história de Ruth. Ruth contou, eu vim, minha sogra Noemi, eu vim com ela, o marido dela morreu, o meu morreu também, e ela não tem mais filhos, a outra voltou para sua casa, mas eu estou aqui.
acompanhando Noemi. E juntas nós estamos seguindo a vida, né? Numa prosa diária, ali junto com as outras necessitadas, né? Que também colhiam restos de colheita. E esse boato acabou caindo no ouvido de Boaz. E Boaz viu ali ela colher e perguntou, né, aos seus empregados: quem é essa? Ah, essa é a nora de Noemi. Ela decidiu não voltar aos seus pais, decidiu acompanhar Noemi até aqui, decidiu servir o Deus de Noemi. E, portanto, ela está aqui em prol de pegar esses restilhos de coisas para se alimentar e alimentar Noemi. Boaz, que era um homem íntegro, se compadece. Deve ter falado que lindo, né? Que coração. Se compadece de Ruth e fala: deixe cair mais, para que ela possa levar mais. Ruth chega, conta para sua sogra: olha, eu estou na lavoura de Boaz. E Noemi fala: Boaz pode te resgatar, ele é um parente da gente. E Noemi passa ali algumas instruções do que Ruth deve fazer. Ruth vai lá, é obediente a Noemi, faz tudo o que ela diz, vai até a lavoura, descobre os pés de Boaz, se deita ali nos pés dele, adormece. Quando Boaz acorda, se depara com Noemi e pergunta quem era ela. Era ela, provavelmente. Ou ela estava tampada com o véu, não sei como as mulheres se vestiam, ou estava muito escuro, porque Boaz pergunta quem é ela, e ela fala: sou Ruth. E ele diz a Ruth: eu não posso te resgatar, porque antes de mim tem um parente mais próximo. Então, ele diz para Ruth: não deixe ninguém ver que você esteve aqui. Se cubra, né? Se tampe. Eu não sei como ela saiu dali, mas provavelmente tampada, para que ninguém soubesse que ela esteve ali. E volta a sua sogra e conta tudo o que aconteceu. E a sua sogra fala: fique tranquila, Boaz vai dar um jeito. Hoje mesmo Boaz dá um jeito. E Boaz vai para a cidade, fica ali à espera desse parente mais próximo passar, fala para ele sobre as terras de Noemi e diz também que se ele comprasse as terras, ele também teria que levar Ruth, porque Ruth era viúva e não tinha herdeiros. E tinha que se dar, antigamente, tinha que dar continuidade àquela linhagem, para que ela não se desfizesse, não acabasse. Automaticamente ele comprou nas terras, ele que tinha que se casar com Ruth e dar descendentes a ela. E ele não topa, falou: não aceito. Provavelmente ou ele tinha uma esposa ou ele estava interessado em alguma, porque ele não aceitou. E Boaz, muito esperto, chama ali várias pessoas para que fique firmado aquilo, que todos vejam que ele não quis. E então assim ele teve o direito de resgatar Ruth. E Ruth ali é resgatada, se casa, Boaz se casa com ela, tem um filho. E Noemi cuida desse filho, né? Noemi não tinha mais filhos, então todo mundo ganhou, não só Ruth ganhou um marido e um filho, como Noemi também ganhou outro filho, porque o neto é filho 2 vezes. E essa história de Ruth nos ensina 2 coisas: a compaixão que Ruth teve para com sua sogra, e a compaixão está dentro do 2º mandamento. O 1º mandamento é amar Deus sobre todas as coisas e o 2º mandamento é amar o seu próximo como a ti mesmo. E a compaixão está dentro do amar ao próximo como a ti mesmo. E Ruth amou tanto sua sogra ao ponto de ter compaixão pela vida dela e não deixasse com que ela ficasse só e que sua linhagem fosse exterminada. Ruth foi capaz de decidir anular a própria vida para cuidar da sogra. Porque sim, Ruth decide anular a própria vida, decide não se casar novamente, decide não ter filhos, para ficar em função de cuidar de Noemi.
Ruth não sabia do futuro. Ruth não sabia que um dia ela conheceria Boaz, que um dia ela teria filho. Ruth sabia daquilo ali, somente do que ela estava vivendo naquele momento. E naquele momento era preciso ajudar Noemi. E Ruth, apesar de não ser uma israelita, Ruth carregava algumas virtudes. E Deus é sensacional. Ele fica lá do céu vendo tudo e vendo todos. E acredito eu que Ruth chamou a atenção de Deus. Pela misericórdia que ela teve para com Noemi e pela obediência. E ela cumpria ali sem saber o segundo mandamento, um dos mais importantes, que é amar o seu próximo como a ti mesmo, e a obediência, que Deus muito se agrada da obediência, sabe? Se agrada de quem é obediente. Isso provavelmente chamou a atenção de Deus e guiou os caminhos de Ruth até a lavoura de Boaz. E o ato de Ruth não ter deixado a descendência de Noemi, não ter deixado que se apagasse a descendência de Noemi, acarretou em quê? É de lá que veio a linhagem do rei Davi. É de lá que veio a linhagem de Jesus Cristo. E como Deus prepara tudo. Muitas das vezes nós pensamos que estamos no fundo do poço. Minha vida acabou, meu marido morreu, meus filhos morreram, eu não tenho mais nada, estou velha. O que vai ser de mim? Eu não tenho mais nada, minha descendência acabou, minha vida acabou. Só que não acabou. Não acabou porque Deus é um Deus de misericórdia. Deus é um Deus que zela pelos seus. Um Deus amoroso, bondoso, zeloso e que sonda os nossos corações. E se tem uma coisa que ele é sensacional é em sondar corações. Ele sondava o coração de Noemi, ele sondava o coração de Ruth. E eu fico pensando, né, como Deus olhou lá de cima e também viu que Ruth era agraciada, como que Ruth era sensacional, como que Ruth era importante. Porque assim como Maria, que gerou Jesus, Ruth também gerou ali uma sementinha da descendência de Jesus. Quão especial e sensacional essa mulher era. E eu, assim, muito me emociono, porque é uma história que tinha tudo para dar errado. E, de repente, essa história floresce. Essa história vira de ponta cabeça. Essa história se reinicia. E tinha melhor descendente do que Ruth? Tinha melhor descendente do que Davi? Davi também foi sensacional. Ruth foi sensacional. Assim como toda a descendência que gerou a vida de Jesus. Foi sensacional. Não estou falando aqui de pecados, porque todos pecamos. E aquele que diz que não peca mente, né? Todos nós pecamos, assim como Davi também pecou. Mas que coração! Davi também era chamado homem segundo o coração de Deus. E a gente consegue ver de onde veio isso, né? Que coração de Ruth! E eu fico aqui com essa lição maravilhosa para vocês, que apesar de tudo estar dando errado, se vocês firmarem o coração de vocês na obediência, se vocês firmarem o coração de vocês na misericórdia, no amor uns pelos outros, a vida é capaz de dar uma reviravolta. Então confie em Deus, Ele tudo sabe. E eu fico por aqui. Um beijo para vocês e até amanhã. Com uma história maravilhosa também, que é a história de Samuel. Um beijo.